Olá, olá a todas e todos. É um grande prazer, uma grande alegria fazer parte desse grande encontro, esse grande congresso. Um congresso que já traz no nome o seu peso, a sua importância. Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Traz o peso de ser brasileiro, de ser nacional, o peso da interdisciplinaridade, alguma coisa para mim especialmente cara, a importância de toda e qualquer atividade, e as ciências e a tecnologia como alguma coisa que cada vez mais ganha importância. Por isso eu quero começar agradecendo a toda a comissão organizadora pelo convite de fazer parte desse encontro. E hoje nós vamos falar basicamente sobre dois pontos, dois temas. Vamos falar sobre saúde mental e a pandemia. Nós vamos tocar aqui num sentido de que como que a saúde mental pode ter impactado na pandemia, num sentido um pouco diferente, inverso do que seriam os impactos da pandemia na saúde mental. Vamos falar um pouco sobre isso também, mas nosso enfoque vai ser nesse caminho contrário, da saúde mental impactando na pandemia. Nós vamos ter como protagonista, como ator principal da nossa conversa, o medo. Esse sentimento amplo, complexo, que exige técnica e dedicação para que a gente consiga, de alguma forma, conseguir modificá-lo. Né? Nós vamos tentar estudar, então, analisar a estrutura psíquica da pandemia, conseguindo tirar aprendizados diversos da pandemia, a partir disso, nos âmbitos de saúde, tanto pública, quanto privada e quanto até pessoal, ensinamentos, aprendizados, apesar de todos os impactos. Será que a pandemia trouxe impactos? Vamos analisar diversas possibilidades de impactos, inicialmente, que a pandemia trouxe. A pandemia impactando, né, ela como um agente como causador de impacto. Vamos começar pelo nome do congresso. O primeiro impacto foi na ciência. Nunca se produziu ciência com tanta intensidade e velocidade como nós vimos agora na pandemia. É claro que uma velocidade excessiva pode aumentar o risco de atropelos. Mas, de forma geral, a ciência realmente teve que aprender a se produzir de forma mais ágil, mais rápida, e essa produção, inclusive, se disseminar da forma melhor possível, e nós conseguimos colher frutos, sem dúvida nenhuma. A própria vacina foi alguma coisa que nos permitiu chegarmos onde estamos hoje, no sentido da evolução da pandemia. Tanto a vacina, quanto outras questões científicas também que foram sendo produzidas ao longo do tempo, mostrando que a pandemia impactou na ciência. Ainda mantendo no título do congresso, nós vamos para a tecnologia. Isso que está acontecendo hoje, agora, esse congresso, nada mais é do que um impulsionamento que a pandemia permitiu das tecnologias de forma geral, permitindo cada vez mais encontros virtuais, com mais qualidade, né? O impulsionamento da tecnologia, da disseminação da informação, a tecnologia nas filmagens, nos equipamentos de iluminação, de transmissão, a internet. Sem dúvida que a pandemia veio a impactar positivamente muitas dessas coisas. Tecnologias humanas, inclusive. Tecnologias médicas, tecnologias de fisioterapia, respiratória, por exemplo, fundamentais, foram aquelas que já existiam, inclusive, foram cada vez mais incentivadas e trabalhadas para que o resultado final fosse todo esse benefício que nós vimos como um impacto positivo da pandemia. Então, nós estamos aí vendo questões da vida prática, né? Impactos práticos da pandemia. Vamos ampliar um pouquinho para onde que essa pandemia pode ter impactado. Talvez todos conheçam esse lugar. Essa é Meca, né? Uma cidade sagrada para os muçulmanos. Basicamente, todos os dias do ano, Meca é assim, lotada de pessoas. Muita gente, né, circulando ali com finalidades espirituais, religiosas, e assim era antes da pandemia.
foi dado o aviso de que existia uma pandemia e, por obrigação, Meca se tornou assim. Vazia, né, completamente vazia, mostrando um impacto claro da pandemia também em ambientes urbanos. Não foi só em Meca, nós vimos isso em vários centros urbanos, em vários locais, como aqui, por exemplo, a Avenida Paulista, um dos pontos mais movimentados do Brasil, com certeza, que também sentiu aí esse impacto da pandemia. Vamos dizer, nas cidades, na polis, onde a pandemia, o vírus, já começou a demonstrar determinados impactos. Caminhando para o lado da saúde, né, na saúde de uma forma mais geral, os impactos acabaram se mostrando de uma forma um pouco inversa em relação ao que se viu em Meca, na Avenida Paulista e outros centros urbanos. O primeiro impacto foi a produção, a criação de centros para atendimento da Covid. Os hospitais de campanha, os hospitais de apoio, feitos especificamente para a Covid, ou seja, o impacto, claro, que só aconteceu porque existia a pandemia, que inicialmente estavam muito vazios, né? Assim, foram produzidos aí sem nenhum tipo de... começaram do zero, e imediatamente depois do início da pandemia nós vimos o caminho contrário. Foi lá que muitas das pessoas que saíram das ruas e saíram de Meca, enfim, de vários lugares que estavam circulando, que costumavam circular com muita intensidade, muitos foram parar aqui, lotando esses hospitais. Tanto a equipe de saúde, de profissionais de saúde, quanto os pacientes chegaram em condições, em momentos da pandemia, de grande lotação, grande intensidade. E é forte, porque nós olhamos para essa imagem e já dá para poder sentir o sofrimento. O sofrimento dos pacientes, de pessoas que foram internadas sem poder fazer contato com seus familiares, com seus acompanhantes, seus amigos. O sofrimento da equipe de saúde, também sobrecarregada por várias atividades sendo feitas ali. Então, um impacto muito claro também da pandemia na saúde como um todo. Então, vimos vários tipos de impacto. Vimos os impactos na ciência, os impactos na tecnologia, impactos relacionados à nossa vida prática, então. Depois vimos os impactos na polis, nas cidades. Vimos os impactos na saúde de uma forma mais geral. E agora a gente pode trazer para aquilo que de fato é mais presente, mais importante no tema escolhido para a gente conversar hoje, que são os impactos, então, na saúde mental especificamente. Vamos tentar compreender um pouco desses impactos aqui, analisando com detalhes, inicialmente, o que seriam os impactos da pandemia na saúde mental. Esse navio ficou famoso, né? Foi um navio que fez parte da história do início da pandemia. Talvez todos lembrem, né? O navio Diamond Princess, esse navio que saiu da costa do Japão, um cruzeiro, saiu em fevereiro de 2020, ou seja, bem ali nos primeiros movimentos relacionados à pandemia, e um navio bem cheio, né? Bastante movimentado, vamos dizer assim, que entre passageiros e tripulantes de mais de 28 países que estavam ali nesse cruzeiro, mais de 3.700 pessoas faziam parte desse navio. De repente, esse navio estava circulando ali, como normalmente sempre os cruzeiros circularam, e se teve a notícia de que uma pessoa que saiu desse cruzeiro testou, né, confirmou a infecção pelo coronavírus. Foi avisado, então, para todos que estavam dentro desse navio, de que eles teriam que entrar num processo de quarentena. Vamos nos imaginar dentro desse navio nessa hora. Como é que seria a reação? Uma doença nova, rodando o mundo, passando ali bem perto, né, na China, que já estava disseminando aí ao ponto de já trazer 425 óbitos. Foi dada essa notícia de que teria que ficar parado ali por muitos dias. No final das contas, foram 14 dias em quarentena. Imagina como é que foi recebida essa notícia pelas pessoas, né, passada pelos tripulantes, recebida pelos passageiros, pessoas que precisaram ficar paradas ali na costa durante muito tempo, 14 dias, meio sem saber como as coisas iriam evoluir, sem ter muitas notícias, enfim, gerando um grande impacto nessas pessoas que estavam ali dentro. Foram 712 casos confirmados, segundo as fontes
que eu encontrei, com 10 óbitos no final das contas, depois no final de todo esse processo. Então nós tivemos aí uma quantidade grande de casos confirmados. Agora, como será que foi o impacto do medo? Será que alguém conseguiu ficar imune ao medo, recebendo essa notícia ali dentro de um navio desse? Com todo esse contexto, toda essa situação que se mostrou ali dentro? Então muitas dessas pessoas estavam ali dentro e começaram a desenvolver sintomas. Cansaço, falta de ar, dor no peito, náuseas, diarreia, sudorese, dormências e medo de morrer. De que seriam esses sintomas? Né? A partir de que? Eles teriam causados por que condição? Nós sabemos que a Covid pode causar sintomas respiratórios, a Covid pode causar diversos tipos de sintomas gastrointestinais, muitos tipos de sintomas ainda sem saber se eram ou não eram Covid. Nessa fase inicial, então, nem se sabia, mas o fato é que sintomas como esse poderiam tranquilamente ser sintomas relacionados com a Covid, todos eles. Só que esses aqui essa é uma lista de sintomas de uma síndrome chamada síndrome do pânico. Um tipo de apresentação da ansiedade, uma crise aguda de ansiedade muito intensa, que traz esse medo de morrer, que é alguma coisa que muitas pessoas vinham apresentando por estarem ali, nesse caso específico, dentro de um cruzeiro, sabendo que uma doença potencialmente mortal estava se espalhando pelo mundo e eles estavam ali parados para poder entender melhor um pouco disso. Dá para entender bem o impacto disso, então, de uma forma muito ampla. Se a gente tirar de toda essa análise aí, sair do cruzeiro, sair da costa do Japão e trazer um pouquinho essa análise para o nosso país, para próximo de nós, vamos ver que tipo de cenário que a gente pode encontrar. Como que a pandemia encontrou o Brasil, vamos dizer assim. Nós já sabíamos desde antes da pandemia, através de dados da OMS, desse dado de 2019, ou seja, uma pesquisa que aconteceu antes disso, né, 2018, ali, quer dizer, antes da pandemia, que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Não tem nenhum outro país que compete conosco em ansiedade, nós ganhamos de todos os outros. E o quinto país mais depressivo, mais deprimido. Então a pandemia já encontrou um país, encontrou um Brasil com uma estrutura psíquica fragilizada, uma estrutura psíquica de muita ansiedade. O Ministério da Saúde documentou isso numa análise bem aprofundada, e ele chamou que existiu ao longo da pandemia, claro, já encontrando aí um país como a gente estava ali antes da pandemia, o desenvolvimento de uma epidemia paralela, assim foi chamado pelo Ministério da Saúde. Uma epidemia que cursava com sofrimento psicológico, com sintomas psíquicos e com transtornos mentais. Nós sabemos que a pandemia foi dividida em ondas, né? Como é que seriam essas ondas, para a gente poder entender rapidamente aí isso que foi muito falado aí ao longo da pandemia. Uma primeira onda relacionada à sobrecarga do sistema, né? O sistema de saúde impactado imediatamente com uma quantidade muito grande de casos acontecendo simultaneamente, além da capacidade desse sistema de receber esses casos. A segunda onda relacionada aos doentes agudos, né? Então toda a verba, todos os esforços direcionados para atendimento da pandemia, faltou, né, dificuldade, né, aumentou a dificuldade para se cuidar dos casos agudos, das doenças que não paravam de acontecer, como sempre aconteceram. Veio uma terceira onda, podemos chamar de uma onda mais ambulatorial, né, uma onda que afetou os doentes crônicos, as pessoas que já tinham doenças crônicas previamente e que começaram a ter dificuldades para controle dessas doenças, dessas condições crônicas aí, ambulatorialmente. E a quarta onda, que nós estamos inclusive surfando nela ainda até hoje, é a onda da saúde mental. A descompensação de saúde mental, com esses transtornos todos que nós estamos falando, relacionados a diversas causas, diversos fatores que nós vamos ver logo a seguir. O Ministério da Saúde determinou muito claramente grupos em risco psíquico. Eu acho que é bom que a gente frise também isso aqui, que seriam os idosos e doentes crônicos. Nós vimos que são grupos também
diretamente relacionados com a própria Covid, né? Mas também com a descompensação psíquica, também os mesmos grupos, talvez até pelo mesmo motivo, estão em mais risco. Os profissionais da saúde que lidam diretamente ali com perdas, com situações difíceis, as pessoas que já previamente possuíam transtornos mentais e aquelas sujeitas a um estresse psicossocial mais intenso, condições de desigualdade, condições de maior dificuldade financeira, de recursos. Então estão esses aí, pessoas com mais probabilidade de receberem, de sofrerem esses impactos na saúde mental causados pela pandemia. Segundo a OMS, a depressão e a ansiedade, de uma forma geral, aumentaram 25% na pandemia. Vamos imaginar o Brasil, já o país mais ansioso e o quinto mais depressivo, o tanto que esse aumento impactou especificamente aqui em nós. Como que esses impactos acontecem? Através de que mecanismos que a pandemia e o vírus, de forma geral, podem impactar na saúde mental? Segundo esse estudo de 2022, agora muito recente, brasileiro, nós teríamos várias possibilidades aí de impacto na nossa saúde mental. Primeiro, uma ação direta do vírus no sistema nervoso central. Esse ainda é um tema em estudo, ainda não está totalmente compreendido como que o vírus poderia afetar estruturas cerebrais responsáveis pelas emoções, pelo nosso estado psíquico, mas existe aí um forte indício de que alterações inflamatórias, mecanismos químicos aí, podem ter influenciado diretamente o sistema nervoso central, trazendo transtornos da saúde mental. Obviamente, como qualquer outra coisa, os traumas, as experiências traumáticas que foram muito presentes na pandemia, relacionados ao isolamento social, às perdas, às limitações de todos os tipos, também impactaram na saúde mental. Então está tudo aí, o distanciamento social, as consequências econômicas, que ainda também estão sendo colhidas, casos em que o tratamento de transtornos mentais prévios precisou ser interrompido ou acabou sendo interrompido por todo esse impacto na rede de saúde, e as tensões familiares que também ganharam muito mais força com o enclausuramento, com a presença de todas as pessoas ali dentro das casas e diante também de todo esse estímulo exterior aí. Então estão aí as causas, os mecanismos pelos quais a pandemia pode ter impactado na nossa saúde mental. Então, trazendo para o Brasil, nós conseguimos compreender que a pandemia já encontrou aqui no nosso país e impulsionou mais ainda pessoas, indivíduos emocionalmente frágeis. Nós podemos dizer isso, né? Obviamente que isso não é um dado geral, não são todos, né? Mas dentre os países do mundo, o Brasil se mostrava já antes da pandemia aquele mais ansioso e o quinto mais deprimido. Então, uma tendência a uma fragilidade emocional muito intensa. Se nós tivéssemos condição de confirmar, né, através de testes, como os testes fundamentais que foram realizados na Covid, se conseguíssemos confirmar os casos de ansiedade, existisse como testar, é muito provável que o número de casos confirmados de ansiedade superou o número de casos confirmados de Covid-19. Ainda mais num país previamente campeão em ansiedade no mundo. Vamos analisar isso em números. O Brasil hoje, segundo o último censo, tem aí mais ou menos 212 milhões de habitantes. Como que é isso em relação, essa comparação de ansiedade e Covid, né? No Brasil, segundo os dados atuais, a prevalência de Covid foi em torno de 16%. Né? Quer dizer, nós tivemos mais ou menos 34 milhões de casos confirmados de Covid-19 nos 212 milhões de habitantes. E a ansiedade, como é que era? Né? Vamos pegar aqui um dado anterior. Esse dado vem desse estudo da psiquiatria, né? Um estudo brasileiro de 2019, quer dizer, de antes da pandemia também. A prevalência de ansiedade no Brasil estava em torno de 27,4%, né? O dado específico desse trabalho foi esse. Aí em torno de 58 milhões de casos. Já conseguimos ver um número bem acima do número de Covid, isso antes. A OMS falou que o aumento foi de 25% dos casos de depressão e ansiedade. Podemos ver onde é que esse número hoje no Brasil deve estar, provavelmente.
E é importante nós lembrarmos que ambas essas estatísticas, as duas estão subnotificadas, com certeza. Não foram testados todos os casos de Covid, não teve os casos não confirmados, né? Os casos que não foram confirmados certamente são muito mais do que os confirmados. E da mesma forma, a ansiedade. Os transtornos mentais, de uma forma geral, especificamente a ansiedade, porque não são todas as pessoas que procuram atendimento tendo ansiedade, não são todas as pessoas que sabem que têm ansiedade, por isso poderiam procurar atendimento. E muitos dos casos, às vezes até sabidamente confirmados, sabidamente documentados, ou que a pessoa eventualmente até sabe, eles não estão compondo estatísticas como essa. Então, realmente, existe aí uma possibilidade de subnotificação em ambos os dados demonstrados aqui. Vamos entender esse cenário aí, como que a mídia, como que isso vem sendo divulgado já há algum tempo, né? Esse aqui é uma reportagem dessa revista, isto é, Dinheiro de 2022 agora, de março de 2022, mostrando aí um reflexo disso nas farmácias. O Brasil vende 123 mil caixas de remédio tarja preta por dia. Se a gente fizer a conta, são 5.144 caixas por hora. Em 2020, já no meio da pandemia, o aumento disso aqui, dessas vendas, foi de 4,27%. Só o clonazepam, esse famoso, que tem aí o nome comercial mais conhecido, tá aí. Só o clonazepam são 10 milhões de caixas vendidas por ano. Esse é o cenário brasileiro que merece essa tarja preta aí de atenção e cuidado. Como que isso foi avaliado em relação a impactos possíveis nessas vendas aí por esse outro grupo, Medicina SA? Essa reportagem de 2021 mostrou que a busca por ansiolíticos e antidepressivos cresceu mais de 100% na pandemia. Como é que foi feita essa análise? Através de um viés científico interessante, não assim, talvez com um rigor científico não muito forte, mas que é um dado interessante para se ver, para se perceber esses impactos, através de um site chamado Consulta Remédios, um site que eu particularmente uso bastante, que ele tem ali uma relação de remédios com seus nomes comerciais e com seus preços, né? Então eu particularmente gosto muito de usar esse site para consultar quando você vai prescrever um remédio para um paciente, quais seriam ali as opções de nomes comerciais, já que são vários disponíveis no mercado, e também para oferecer, às vezes, o melhor custo-benefício possível para o paciente, encontrando as medicações de laboratórios de confiança que têm um preço melhor, né? Então, quer dizer, eu particularmente vou usar esse site quanto mais eu vou estar atendendo aquele determinado tipo de condição, de doença, né? Se eu estou atendendo muito um determinado tipo de doença, existe a maior chance de eu usar mais esse site para buscas. As pessoas, também os pacientes, também tendem a usar mais esse site de consultas quando alguma coisa está acontecendo no entorno. Eles tendem a procurar mais situações de saúde aí, vigentes, acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, se acontecer uma explosão de procura por anticoncepcionais, é possível que exista aí no cenário mundial ou local algum tipo de questão envolvendo a concepção, né? Então, fato, o que aconteceu nessa análise deles aí, inicialmente aí de 2019 a começo de 2020, quer dizer, num cenário ainda antes da pandemia. Nós temos aqui alguns dos medicamentos mais comumente utilizados, né? Nós temos aqui um para insônia, um para depressão, outro para depressão, outro para depressão, e esse aqui que é o clonazepam, que a gente já falou, que ele está colocado como transtorno de humor, mas ele é mais um remédio para ansiedade, né? Um tarja preta ansiolítico. Já existia essa quantidade de vendas aqui, muito grande, especialmente remédios para insônia, antes da pandemia. O que esse trabalho, essa busca aí, essa avaliação do Consulta Remédios trouxe? Numa análise já de dentro da pandemia, dá para a gente observar com muita clareza o crescimento dessa busca pelas medicações de fundo psiquiátrico para a saúde mental. O Zolpidem, uma medicação para insônia, teve um crescimento de 113%. Todos os outros aqui, a fluoxetina, o escitalopram, a sertralina e o clonazepam, também mostraram um crescimento muito acentuado, muito expressivo das buscas por esses remédios, refletindo claramente que as pessoas estavam mais interessadas em saber informações sobre esses remédios, obviamente por estarem apresentando sintomas aí relacionados àquilo que esses remédios tratam. O que tudo isso reflete? Tudo isso reflete o medo.
esse protagonista da nossa conversa de hoje. O que seria o medo? Essa sensação, esse sentimento profundo, inclusive necessário em muitos aspectos. O medo, quando considerado patológico, ele está para a ansiedade da mesma forma que a tristeza está para a depressão. Ou seja, o medo tende a ser uma sensação que envolve uma preocupação com o futuro, com coisas que inclusive podem não acontecer. Né? O medo é esse sentimento muitas vezes perigoso, paralisante, muitas outras vezes necessário, mas que quando em condição, em intensidade muito grande, ele pode estar associado a problemas. E está especificamente então direcionado, relacionado a essa ansiedade que nós estamos discutindo hoje aqui. Isso reflete, então, dois tipos de medo. O primeiro, um medo normal, que inclusive muitas pessoas têm ele comprometido. Né? Nós temos pessoas que têm uma dificuldade de analisar risco, né? Não tem uma noção do perigo. Né? Crianças pequenas são assim. Também outras pessoas com condições de deficiências intelectuais também têm essa incapacidade de julgar o risco exatamente por não terem medo. Né? Então nós podemos considerar esse um medo normal, um medo inclusive necessário, que seria um medo que estimula e protege. É importante a gente ter isso em mente, que existe um medo normal. Quando que o medo passa a ser um problema, passa a ser um medo patológico, um medo perigoso? Quando ele nos paralisa e nos perturba. E é desse que nós estamos falando aqui ao longo dessa conversa. Onde que as pessoas, então, que saíram da circulação das cidades foram parar? Muitas, nós já vimos, foram para os hospitais, como nós mostramos lá no início. Algumas outras praticamente não foram impactadas. Tiveram o privilégio de ter condições aí financeiras, econômicas, de trabalho, que permitiram ficar em casa, né? Utilizando recursos de delivery, né? Alimentando sem precisar de sair de casa, às vezes condição de utilizar serviços de streaming, né? Para poder assistir filmes, séries. Quer dizer, o impacto pode ter sido pequeno em muitas pessoas. Em alguns aspectos, até algumas pessoas podem ter gostado desse momento de ficar isolado socialmente. Muitas pessoas não puderam cumprir essa regra por motivos de sobrevivência. Se parassem de trabalhar, não conseguiam comer. E, infelizmente, essas pessoas foram as mais afetadas, muitas vezes tanto emocionalmente quanto fisicamente, pelos impactos da pandemia. Mas fato é que muitas dessas pessoas, então, estavam dentro de casa, às vezes encarceradas por muito tempo, né? Presas aí nesse distanciamento social durante muito tempo, e puderam desenvolver uma diversidade de sintomas. Temos aqui uma lista grande de sintomas. É possível que todos lembrem disso, né? Durante muito tempo, até que se conhecesse melhor a Covid, em grupos aí, inclusive grupos médicos e tudo, muito se falava que a Covid poderia causar tudo. Né? Se pensava que qualquer coisa poderia ser Covid-19. Tudo. Alterações, às vezes, muito sutis, por exemplo, da regularidade do ciclo menstrual, às vezes alterações urinárias específicas, do hábito intestinal, quer dizer, estava num momento realmente muito confuso, de muita dúvida. Tudo poderia ser Covid, isso a gente ouvia com alguma frequência. Mas nós temos uma lista aqui muito grande de coisas, então, que podem acontecer nesse contexto aí, muito intenso. Questões que envolvem aí fundo neurológico, fundo psiquiátrico, fundo cardiológico, inclusive, palpitações, taquicardia, questões respiratórias, que é o local específico que o vírus se aloja, né, nas nossas vias respiratórias, então falta de ar, né? Nós temos dores de cabeça, náuseas, enfim. Todas essas possibilidades, no final das contas, foram colocadas como possíveis situações de Covid. Mas, mais uma vez, ao que se refere essa lista? Essa lista é uma lista sintetizada, né, e didática do que são os sintomas da ansiedade. Dentro do país mais ansioso do mundo, afetado por uma pandemia que impactou o nosso estado emocional, como nós vimos aqui, nós temos toda essa lista de sintomas que podem acontecer por causa da ansiedade.
nós temos sintomas que eventualmente podem ser da Covid, justificavam toda a preocupação relacionada com isso, mas muitos desses sintomas emocionais, sintomas causados pela própria ansiedade. Ter esses sintomas, né, começar a apresentar esses sintomas, trazia o medo que nós falamos aqui. Esse medo como um sintoma da ansiedade, era então, por si só, um motivador, né, alguma coisa que estimulava mais sintomas. Fechando claramente esse ciclo vicioso de sintomas, de retroalimentação. Os sintomas alimentando os próprios sintomas através do medo. Esse ciclo é um ciclo perigoso, porque ele traz desconforto, ele traz cada vez uma quantidade maior de sintomas debilitantes, de sintomas que preocupam ainda mais dentro de um cenário de uma pandemia global, no início então ainda desconhecida. E aí vinha a dúvida: procurar ou não procurar um serviço de pronto atendimento, um serviço de urgência, de emergência? Como julgar se a gente deveria ir ou não? Nós estamos com sintomas, a pessoa estava com sintomas descritos e comentados como sendo sintomas de Covid. Devo ir, não devo ir? Só se for grave, se não for grave, a qualquer momento, né? Fica essa dúvida. Então entra um julgamento complicado de riscos e benefícios. O vírus também afetou essa nossa capacidade de julgamento de riscos e benefícios. Até essa capacidade de julgamento foi afetada pelo vírus. E muitas vezes, mesmo que os riscos parecessem claramente maiores do que os benefícios, muitas pessoas acabavam indo para os prontos-socorros e encontravam situações como essa, de superlotação, de dificuldade de atendimento, e com isso espera muito grande por um atendimento. E isso, inclusive, em pessoas dos grupos de risco. Mesmo pessoas sabidamente portadoras de doenças cardíacas, pessoas com quadros respiratórios, pessoas obesas. Esse que foi um grande aprendizado que a pandemia nos trouxe em relação a essa parte nutricional, a obesidade como um grande fator de risco, a obesidade como uma doença inflamatória. Mesmo pessoas que eventualmente tinham todos esses fatores de risco, acabavam correndo mais risco e indo procurar o pronto atendimento. Muitas pessoas com Covid, inclusive. Muitas não. Então é possível que nós, aqui no Brasil, né, o Brasil como a doença, o país, já desde antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo, é possível que o impacto nos atendimentos de urgência aqui no Brasil tenha sido também o maior do mundo. Temos aí essa possível triste realidade estatística aí também ao nosso redor. Então, vamos analisar esse atendimento, né? Esse cenário de atendimento de urgência banhado por esse medo que é o nosso protagonista da conversa de hoje. Temos então uma doença desconhecida. Uma doença, nós estamos falando de fases mais iniciais da pandemia, né? Fases de início, meio e algumas coisas até de atualmente. Uma doença que no início não tínhamos informações sobre o que seria isso. Tudo poderia ser, podemos ir, podemos não ir. Como bem colocou o primeiro ministro da Saúde que enfrentou esse problema, uma doença que infectou o sistema de saúde, trouxe todo aquele caos das ondas que nós conversamos atrás, mas uma doença ainda desconhecida. Então, claro, isso é motivo de medo. E temos aqui um cenário bem peculiar, um cenário importante de se analisar, o cenário dos profissionais de saúde, que são por si só um grupo de risco, né? Os profissionais de saúde que lidam ali diretamente na linha de frente, não só para questões psíquicas e emocionais, como nós já falamos, mas os profissionais de saúde, obviamente, são um grupo de risco para a Covid, né? Tanto que o número de casos e até os óbitos dentre os profissionais de saúde, infelizmente, foi muito alto por esse motivo. Então, o medo nesses profissionais de saúde também tendia a ser muito grande, basicamente por 3 motivos básicos, 3 principais motivos. O primeiro deles é a inexperiência.
Como que essa inexperiência se mostrou? Como que ela se manifestava? Temos então uma doença se disseminando com uma velocidade que essa geração nunca viu, com muita intensidade, e no início as equipes de saúde estavam bem montadas, né? Todos os CTIs com todos os seus profissionais capazes de dar conta de toda a demanda que estava aparecendo. Por necessidade, começaram a ser desenvolvidos novos hospitais, novos leitos, novas unidades de CTI e aumentando então a necessidade de grupos, de equipes de profissionais de saúde gerais, né? Todas as áreas da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, toda uma rede de atendimento de saúde que precisava de mais gente. Além disso, os profissionais de saúde já qualificados, já treinados para isso, começaram a se infectar e precisavam de se afastar, às vezes por muitos dias. Houve um impacto emocional para muitos, alguns ficaram muito ruins, infelizmente alguns não sobreviveram à Covid, diminuindo esse número também. Então nós tivemos um impacto aí que apareceu a necessidade de se buscar novos profissionais para conseguir compor essas equipes. Não dá para um profissional, um intensivista, alguém treinado no CTI, ficar dando plantão um atrás do outro sozinho, né? Então ele precisa de revezar com alguém, ainda mais quando o número de leitos é maior, então precisa de mais gente ainda. Com isso, precisaram ser recrutados profissionais de saúde que não tinham experiência na lida com esses casos. Então isso aumentou a inexperiência, a incidência de inexperiência, por uma necessidade que o momento trouxe. E isso, obviamente, impacta no medo. Menos experiência, doença desconhecida, grave, potencialmente fatal, pessoas que não podem encontrar com os familiares quando voltam para casa e coisas desse tipo. Obviamente o medo passa a ser aí um fator, né, um companheiro ainda mais predominante. Claro que vai trazer muito cansaço, esgotamento físico, esgotamento mental, de pessoas que estão trabalhando aí continuamente para tentar se livrar desse momento, dessa situação, ficam muito cansadas. E óbvio, como terceiro fator, que está evidente em todos esses, o medo. Pessoas com medo de se infectar, com medo de não estar fazendo o melhor, com medo de levar essas infecções para casa, com medo de comprometer familiares e acompanhantes. Então nós temos realmente um cenário dramático que envolveu especialmente os profissionais de saúde ao longo dessa fase crítica, dessa fase inicial, dessa fase sem controle da pandemia. A pessoa passa por esse atendimento de urgência, o paciente que procurou o pronto atendimento eventualmente por um motivo de Covid mesmo, eventualmente por um motivo de uma ansiedade, como nós falamos, ou com outros motivos. E de repente, por questões aí que envolvem uma necessidade ou o quadro clínico que a pessoa está apresentando, a pessoa recebe a notícia de que ela vai ser internada, né? Ela recebe a notícia da internação. Esse momento da notícia da internação tem que ser visto também especificamente com detalhes nesse tema que nós estamos nos propondo a conversar hoje. Receber a notícia de uma internação nesse momento, o impacto é especialmente intenso. Sempre é, né? Falar que vai internar por qualquer motivo que seja, sempre é uma coisa que deixa qualquer um ali preocupado. Muda planos, planejamentos, quem vai acompanhar, como é que vai ser. Agora, ainda mais uma notícia de uma internação numa condição dessa. Uma internação por Covid, por possível Covid, que não pode ter acompanhantes, que vai ter que ser em situação de isolamento, que não vai ter contato com ninguém e que ninguém sabe se vai sair, né? Muitas dúvidas rondando, muitas notícias ruins acontecendo para todos os lados. Então, essa notícia da internação potencializa o medo. O medo que vem com toda força. E às vezes de pessoas que estavam com sintomas de ansiedade. Vamos imaginar que existisse aí aquela condição que nós falamos. Um profissional inexperiente, cansado, com medo, que viu aquela situação acontecer, uma pessoa chegando no pronto atendimento, e de uma doença que poderia manifestar com tudo, né? A pessoa já estava tendo determinados sintomas. Muitas vezes a internação acontece por uma precaução, por um excesso de zelo, para observação. Isso é uma rotina na prática médica, na prática de saúde como um todo.
Se nós temos profissionais inexperientes diante de uma doença desconhecida, de um cenário que ainda está por se abrir, né, a possibilidade de internações por precaução também aumenta. Claro, para observação dos casos. Então nós pegamos uma pessoa já previamente ansiosa, isso nós estamos falando, não são todas, né? Nós não podemos esquecer de tudo que é importante frisar, como nós já frisamos, em relação aos casos graves, em relação aos casos de Covid mesmo que aconteceram, que internaram, que evoluíram mal, que evoluíram bem. Nós estamos deixando esse grupo importantíssimo de lado. Nós estamos analisando esse caso especificamente de pessoas que internaram e procuraram pronto atendimento por motivos de ansiedade. Às vezes com Covid mesmo, uma Covid que poderia ser muito leve, mas que manifestou com mais intensidade por causa da ansiedade. Imagina essa pessoa receber essa notícia, com toda a intensidade do cenário, do momento. É muito possível que essa pessoa exacerbe os seus sintomas de ansiedade recebendo a notícia, causando uma profusão de sintomas. Às vezes pessoas que já tinham doenças prévias, pulmonares, por exemplo, que já deixavam a saturação de oxigênio naturalmente mais baixa, pessoas que poderiam começar a ter cansaço, falta de ar, por causa daqueles sintomas de pânico que nós vimos anteriormente, e poderiam se tornar extremamente agitadas, por causa desse medo todo que acometeu essas pessoas no momento da internação. Muitas vezes esses sintomas podem causar mais queda de oxigênio. A pessoa altera a sua respiração e com isso pode diminuir a oxigenação do sangue. São questões que podem acontecer. Então muitas pessoas acabam sendo internadas por descompensações do pânico, mas com sintomas de Covid. Às vezes com testes positivos, ou eventualmente antes de existirem os testes. E isso pode levar, inclusive, a situações limítrofes dramáticas de intubação, né, quer dizer, ventilação mecânica, para controle de sintomas como esse causados por motivos emocionais. É possível que algumas pessoas ficassem, por exemplo, tão agitadas que a intubação viesse como um controle dessa agitação. Também uma prática possível dentro do intensivismo é a gente manter o paciente intubado, ou às vezes até intubar, por estar muito agitado, por não conseguir ficar bem fora do respirador. Então está aí, dentro de toda a inexperiência que nós traçamos, o cansaço, a dúvida, o medo, a possibilidade também até de intubação motivada ou influenciada por questões de fundo emocional. Muitos venceram as internações, felizmente muitos mesmo, né? Conseguiram passar por tudo isso, conseguiram chegar ao momento desejado da alta. Fundamental, um momento muito bonito, muito celebrado durante muitas vezes. Foi criada uma rotina, inclusive de um certificado, né, de eu venci a Covid, que foi muito bonito para muitas pessoas. Mas nós não podemos deixar de avaliar também a diversidade de possibilidades psicológicas das pessoas. E nós podemos pensar que algumas dessas pessoas levaram para casa algo que vai fazer sempre lembrar daquele momento difícil. Como se fosse um objeto de lembrança mesmo, que vai lembrar, não que venceu, mas que passou pelo que passou, né? Pelas dificuldades. Então olhar para aquela cena, né? Olhar para aquele objeto, para aquele certificado, pode ser alguma coisa que traga reações. E como nossa sociedade consegue transformar tudo em itens de consumo, várias foram as formas que apareceram aí no mercado para conseguir ainda reviver, né, na mente de quem passou por tanta dificuldade, às vezes não vestido ela mesma, mas olhando na rua alguém andando com aquilo, para relembrar ali as estruturas psíquicas emocionalmente frágeis ficarem sempre se lembrando de momentos difíceis como foram esses. Para última parte aí da nossa conversa de hoje, vamos falar sobre essa entidade clínica nova aí que tem sido muito falada também, a chamada Covid longa. Uma entidade muito importante, ainda em estudo, ainda em análise, que precisa de ser vista com todo cuidado, realmente que tem trazido cada vez ainda muito impacto para pessoas, para o sistema de saúde como um todo, que tem basicamente 3 grupos de possíveis manifestações, as manifestações neurológicas, respiratórias e de outros tipos. Temos aí fadiga, perda de memória, de concentração, dor de cabeça, insônia, alterações respiratórias, como falta de ar, tosse, dor no peito e outras alterações que envolvem até o sistema cardiovascular, palpitações, dores musculares também, alterações da pele, queda de cabelo, questões que acontecem também em outras doenças crônicas,
doenças agudas graves e que vêm com muita força numa pandemia com o número de casos tão aumentado. Sem nenhuma dúvida, aqueles casos moderados e graves, né, que foram internados em CTI, com confirmação laboratorial, confirmação de exames de imagem, são casos que têm uma possibilidade forte de desenvolver a Covid longa. Desenvolver todas essas manifestações aí que nós conversamos sobre ela. E por isso justificam essa nova vertente também de tratamento, que é a reabilitação pós-Covid. Existe esse grupo específico da saúde agora que reabilita pacientes vítimas de Covid de uma forma pós-infecciosa, né, depois da infecção. Muitas pessoas muito debilitadas com isso hoje. Mas vamos analisar um pouquinho um caso clínico. O tópico aqui, um caso, enfim, só para ilustrar, né, esse tipo de cenário, né, esse tipo de possibilidade, um caso de uma reabilitação pós-Covid. Não é um caso absolutamente real, mas um caso com todas as questões que a gente viu muitas vezes. Eu atendi e até atendo ainda eventualmente no centro de reabilitação pós-Covid, avaliando questões neurológicas, né? São pacientes muito referenciados para nós. Então vamos analisar um caso clínico aqui, hipotético, mas bastante real. Uma senhora de meia idade foi agendado para ela um atendimento neurológico na reabilitação pós-Covid, primeira consulta. E a pergunta é: qual é a queixa? Qual é o motivo de você estar aqui? Eu estou tendo muita perda de memória, muito cansada, dormindo pouco, não tenho dormido nada, estou com falta de paciência, com todas essas questões depois que eu tive Covid. Tá certo. E vamos entender, você ficou muito tempo entubada, na ventilação mecânica, no tubo, né? Muito tempo? Não, graças a Deus não tive nada disso, não precisei de tubo. Ah, certo. E no CTI, muito tempo no CTI, não, também felizmente não precisei de CTI. Mas a internação foi longa, não cheguei nem a me internar, não. Então como é que você teve muitos sintomas, a quantidade de sintomas foi muito intensa? Não, felizmente eu não tive sintoma nenhum, fiquei até muito bem. Ah, tá, e como é que você ficou sabendo que você teve Covid? Não, porque eu morava com 2 pessoas, as 2 tiveram, até uma delas infelizmente ficou muito grave, e eu acabei fazendo o teste e deu positivo. Então nós estamos diante de uma situação de uma pessoa que estava em atendimento de reabilitação pós-Covid para um caso assintomático, confirmado por um exame que inclusive existe exame falso positivo, como qualquer exame pode ter. Será que essas situações como essa, da Covid assintomática, ou seja, o vírus não conseguiu afetar profundamente nenhum órgão da pessoa para manifestar sintomas, será que a Covid conseguiria trazer complicações e sequelas longas, prolongadas numa pessoa como aquela? Fica isso para a gente poder pensar em relação aos casos muito leves ou mesmo assintomáticos. Essa dúvida, essa possibilidade de que a Covid longa, nesses casos, ou pelo menos em alguns desses casos, nós não podemos deixar de considerar, levando tudo isso que a gente falou hoje aqui, nós não podemos considerar que a Covid longa, em muitos desses casos, pode ser nada mais, nada menos do que a exacerbação de sintomas ansiosos. Então nós vimos aqui uma avaliação ampla da Covid em todo o cenário, a situação pré-Covid, durante a pandemia, as coisas que aconteceram impactando especialmente a saúde mental. Vimos esse caminho inverso da saúde mental impactando na pandemia. E até hoje, nessa quarta onda da saúde mental, observando impactos que ainda estão em andamento por aqui. Felizmente, já dá para ver no horizonte o controle da pandemia. Esse belo horizonte que a gente consegue enxergar atualmente. Mostrando que nós conseguimos enfrentar os sintomas físicos, os sintomas da Covid, pela ciência, pela tecnologia, nos livrando dessa aí. Mas nós também precisamos de pegar esse aprendizado, esse esforço todo que foi feito pela ciência, pela tecnologia,
na superação dessas questões físicas. E sem medo, precisamos também enfrentar os impactos psíquicos e emocionais da Covid e de todo o contexto que envolve a nossa saúde mental. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todas e a todos.